Olá, moçada. Como é que estão vocês? Alexandre, Juan, Márcio, Samara, Caio, Janderson, tudo certo? Vamos ficar firme que está terminando o curso para que vocês possam, já o ano que vem, se pretenderem, buscar pleitear, entrar no mercado de trabalho, né? Eu costumo dizer o seguinte, não basta a gente ter um título ou um diploma. Nós precisamos provar para a empresa, para a sociedade, que nós conseguimos esse diploma fazendo certo. Então, vamos terminar fazendo certo para que vocês possam ser qualificados. E não se esqueçam de uma coisa: mesmo terminando o curso, busquem se aprimorar, busquem melhorar cada vez mais, porque é assim que vocês vão estar melhor qualificados para o trabalho. Bem, vocês sabem que esse semestre vocês só vão ouvir falar de legislação, de lei e tudo mais. Então, nós vamos ver hoje dois assuntos. Onde estão previstas essas questões de legislação da segurança do trabalho? De onde surgiu isso? Onde está isso? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre fundo de garantia por tempo de serviço, que é uma coisa que interessa para todo mundo também. Tá bom? Vamos lá no primeiro assunto então? Vamos só mudar aqui a cena, para botar essa outra cena. E aí a gente buscar aqui essa questão. Então, a legislação de segurança, onde tem as principais previsões dessa legislação? Primeiro, o conceito é esse, né? É o segmento do direito. Então, segurança do trabalho é segmento do direito, incumbido de oferecer proteção à saúde do trabalhador no local de trabalho e de sua recuperação quando não se encontrar em condições de prestar serviços ao empregador. Esse é o conceito da segurança do trabalho. Então, o que é previsão legal? Previsão legal é onde está previsto legalmente essas questões. Onde estão previstas as normas que fazem a segurança do trabalho? Bem, a primeira questão é que isso já vem acontecendo nas constituições, né? Vocês sabem que a última Constituição nossa é de 88, mas nós tivemos uma Constituição em 67, tivemos uma Constituição em 46, tivemos uma Constituição em 1937. Essas que passaram, passaram. O que interessa para a gente é de 88. E nós já falamos também nas outras aulas passadas que no artigo 7º da Constituição de 88 estão previstos os direitos dos trabalhadores. Mas eu realcei aqui dois deles, por quê? Porque eles falam sobre a questão da segurança do trabalho. Então, o inciso 22º diz que é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes. O que quer dizer inerentes? Os riscos próprios do trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, é preciso que haja essas normas de higiene, saúde e segurança para reduzir os riscos próprios do trabalho. E também a previsão de que deve existir um adicional de remuneração pelas atividades penosas, insalubres e perigosas. Todas essas atividades que sejam penosas, insalubres ou perigosas estão sujeitas a um adicional de remuneração para melhorar para o trabalhador, certo? Isso está previsto na nossa Constituição. E mais, a CLT, nós já falamos, Consolidação das Leis do Trabalho, a partir do artigo 154, diz que é o seguinte, empresas têm responsabilidade sobre a segurança do trabalho e empregados têm responsabilidade. Então, nós não podemos dizer nunca que isso é problema da empresa ou isso é problema do trabalhador. Não. Ambos têm responsabilidade sobre a segurança do trabalho. Tá certo? Claro, cada um dentro do seu quadrado. A empresa tem algumas responsabilidades, os empregados têm outras responsabilidades, certo? E o que acontece? Muitas vezes, embora tendo essa responsabilidade, os empregados e empregadores muitas vezes não cumprem suas obrigações. Daí porque o Estado é obrigado a fiscalizar através das DRTs. Vocês sabem o que é DRT? Delegacia Regional do Trabalho. Então as fiscalizações hoje tem
a necessidade menor, porque as empresas foram se enquadrando. Porque veja só, algumas vezes é obrigação do trabalhador fazer alguma coisa, mas a empresa tem a obrigação de fiscalizar. Por conta disso, as empresas passaram a ser mais fiscalizadoras, até porque eventual sanção sobrava para ela. Então, na medida em que as DRTs foram fiscalizando mais, foi melhorando esse aspecto e diminuiu a necessidade da fiscalização, né? Uma coisa interessante que às vezes nem sempre a gente reflete sobre isso. A questão do uso de EPI. Vocês já estudaram EPIs aí, não sei se foi com o Vitor, se foi com o Godoy, mas estou dizendo do aspecto legal, do aspecto de direito. O não uso, ou seja, a falta, a ausência do uso de EPI, causa prejuízo para quem? Causa prejuízo para o trabalhador, causa prejuízo para o empregador e causa prejuízo para o governo. Por que causa prejuízo para o trabalhador? Imagine vocês, um trabalhador não usando EPI, sofre um acidente, perde um dedo ou 2 dedos da mão. Esse cara tem prejuízo? Muito. A dor física e moral que ele vai sofrer, a dor moral que vai sofrer a sua família, o afastamento do trabalho, embora remunerado, mas esse afastamento vai causar um dano moral no cara. Então, o cara tem uma série de prejuízos, o trabalhador, fora o fato de perder parte da sua... Fica com a sua força limitada, né? Porque perde 2 dedos, por exemplo. Para algumas atividades ele já está incapaz, então isso gera uma certa incapacidade física. Estou dando um pequeno exemplo, né? Nós temos exemplos aí muito mais severos de incapacidade e, portanto, o trabalhador é violentamente penalizado, tem um prejuízo monstruoso. E o empregador tem? Tem. Ah, mas foi o empregado que se machucou? Não, peraí. Onde você tem num ambiente de trabalho 30 pessoas, aí um cara sofre um acidente, parou o setor, vai socorrer esse cara, correr atrás, parou, vai vendo o prejuízo da empresa com aquilo tudo parado. Vocês imaginem quanto tempo vai para essas pessoas que estavam do lado de alguém que sofreu um acidente, ainda que não seja fatal, e se for fatal pior ainda, mas ainda que não seja fatal, quanto que essa empresa não vai ter de prejuízo, fora que ela vai poderá sofrer uma ação judicial de reparação de dano, de indenização. Então, o prejuízo do empregador também é muito grande. E o governo sofre? Causa prejuízo para o governo? Claro que sim. Como é que vai bancar a recuperação física desse trabalhador? O SUS não vai ser penalizado por isso? Quem financia o SUS não é o governo? Não serão cirurgias, medicamento, fisioterapia, corpo de enfermagem e tudo mais, que fora afastamento remunerado e tudo mais, o INSS vai ter que bancar, também causam. Então, são muitos atores que sofrem prejuízo. Logo, o melhor é fazer um esforço sobrenatural, um esforço violento para que nós não tenhamos esses acidentes, certo? Olha só, isso aqui é outra coisa fundamental da gente ter sempre conosco. Ó. Segurança do trabalho é primordialmente preventiva. Eu preciso prevenir. É sempre muito mais barato, sempre muito mais eficaz do que remediar. Depois que aconteceu fica mais difícil, então eu preciso prevenir. Tá? E você tem as medidas preventivas aí, como exame médico admissional para você detectar se o trabalhador tem alguma coisa, o exame médico periódico e exame médico demissional, fora toda a questão de equipamento de proteção, certo? Mas fundamentalmente é bom a gente entender isso, ó, que segurança do trabalho é primordialmente, ou seja, principalmente preventiva. Aí, a gente só para chamar a atenção de algumas questões das normas regulamentadoras. A NR3, ela diz isso
ipsis literis, considera-se grave e iminente risco toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente do trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador. Vamos entender. Considera-se grave, quer dizer, uma coisa que vai ser grave, uma coisa que pode ser grave mesmo. E iminente. Iminente é que pode acontecer a qualquer momento. Então, considera-se grave e iminente risco a condição ambiental que possa causar acidente do trabalho ou doença profissional com lesão grave. Então, tudo isso é considerado um risco iminente e grave. E isso pode acontecer o seguinte, ó, ser embargada a obra ou ser interditado um setor parcial, equipamento e tudo mais. Então, essa norma trata exatamente sobre isso, embargo e interdição. Vocês já devem ter lido essa norma também, mas é fundamental e é importante, certo? Outra questão sobre o próprio serviço especializado, né? A gente já falou bastante, mas é bom a gente sempre repisar para vocês não... Quem são os profissionais? Médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança, técnico do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Mas, importante isso aqui, ó. Qual é a finalidade desse serviço especializado? Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Claro que se o trabalhador sair de lá, né, e for tomar umas cachaça e depois pegar uma moto e sair, já não é responsabilidade do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, que ele tem que promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, tá? Aquilo que ele faz fora é problema dele, de conscientização dele. Muito bem. A questão da norma 6 trata sobre os EPIs. Qual é as prioridades existentes? A prioridade é aquilo que é mais importante. Primeiro, o que é mais importante? Eliminar o risco através de mudança de processo, tecnologia ou matéria-prima. Você elimina o risco. Você pode, não conseguindo eliminar o risco, você pode neutralizar o risco através do uso de EPCs, equipamento de proteção coletiva. E aí, se você não consegue neutralizar, você vai proteger o trabalhador através de EPI. Mas o que a gente vê muitas vezes é que não se faz, não se trabalha essa prioridade sempre. Dou EPI para o cara e não tento nem neutralizar e nem eliminar o risco, que eu poderia fazê-lo. Mas a opção é talvez dar o EPI para o cara. Então, tem que seguir, vocês são profissionais, vocês têm que saber, tem que seguir a ordem de prioridade, certo? Outra questão, ó. Quais são os equipamentos de proteção coletiva? Ventilação dos locais de trabalho. Minha gente, o local de trabalho onde a pessoa fica 8, 10 horas por dia precisa ser um local protegido, né? Ventilado. Proteção das partes móveis de máquinas e equipamentos. Quantas e quantas vezes eu vi pessoal trabalhando em local com fiação exposta, com outras coisas do gênero. Não pode, não pode. Extintor de incêndio, proteção coletiva. Rede de proteção, aquelas redes de nylon, proteção coletiva. Sinalizadores de segurança, placa, cartaz de advertência ou fita zebrada, equipamento de proteção coletiva. Exaustores, para você amenizar temperatura e tudo mais do local de trabalho, também proteção coletiva. É preciso ter, por isso que precisa ter fiscalização nas empresas, certo? E os EPIs? Tem que usar? Tem que usar. Quais? Todos aqueles que estão previstos. Para a cabeça você tem capacete, capuz e chapéu. Para os olhos você tem óculos e máscara. Para os ouvidos você tem protetor auricular. Você tem respiradores. Para o tronco você tem avental e colete. Para os membros superiores você tem luva, manga, braçadeira e dedeira. Para os membros inferiores você tem calçado, meia, perneira e calça. Gente, quantas e quantas vezes nós vimos acontecer acidentes? Por quê? Porque o cara falou assim, não, eu vou só cortar um negócio aqui, não precisa pôr a luva, não, é rapidão. E aí um dedo vai pro saco. Ou vai soldar algo sem máscara, sem óculos, e aí perde a visão. Ou não usa protetor auricular porque a audição é algo que você
perde aos poucos. Isso é fundamental vocês saberem. A audição, salvo um acidente, uma porrada, alguma coisa assim, você não perde a audição de uma hora para outra, você perde a audição aos poucos. Ruído excessivo e tudo mais, você vai perdendo. Quando você acordar, você já perdeu a audição. Aí, como dizia o cara, vaca já foi pro brejo. E aí, gente, um camarada com a perda da audição, ele tem um sofrimento terrível, porque ele não consegue estar no meio das pessoas, ele não consegue ouvir o que as pessoas falam, precisa se valer de leitura labial, mas quando está num grupo ele não consegue fazer isso, aí começa a se isolar. Pensem numa pessoa que não ouve, é um negócio seríssimo, seríssimo, seríssimo. Então, todos os equipamentos de proteção individual, eles têm a sua função, nem sempre eles são assim, muito confortáveis. Tá calor, você tem que pôr capacete, ou tem que pôr capô, mas tem que pôr, é proteção. Por isso é que o nome diz, é proteção, eu tenho que fazê-lo. Eu reputo ser uma coisa muito importante que o profissional da segurança do trabalho fiscalize os seus colegas de trabalho no uso de EPI. Todos os necessários. Seja calçado. Gente, nem sempre o cara com um coturno ou uma bota é confortável. O cara, não, mas o meu tênis é mais gostoso. Só que não protege o seu pé. Você às vezes trabalhar sem braçadeira, sem dedeira, é mais confortável, mas não protege. Então, todos os equipamentos previstos precisam ser usados para que você possa ter uma proteção efetiva da sua saúde, da sua segurança. Tá certo? Não percam isso de vista. A nossa gloriosa CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela tem alguns objetivos. O objetivo da CIPA é observar e relatar as condições de risco no ambiente do trabalho. Solicitar as medidas para reduzir ou eliminar riscos. Requerer ao serviço especializado ou ao empregador a paralisação de máquina ou setor onde houver risco grave e iminente. É aquilo que nós falamos da norma 3, embargo ou interdição. Identificar os riscos e elaborar o mapa de risco. Vocês estudaram a NR5, vocês sabem como é que tem que fazer, né? E orientar trabalhadores quanto ao risco e divulgar normas. Isso são objetivos da CIPA. A gente vê que muitas vezes a CIPA é deturpada. As empresas não querem uma CIPA muito atuante para não ficar dando trabalho para ela. Mas a CIPA precisa ser atuante. Para isso, observar e relatar condições, solicitar essas medidas que reduzam ou eliminem risco, requerer paralisação de máquina ou equipamento, identificar risco, orientar trabalhadores. Isso tudo é função da CIPA. E mais, o mapa de risco vai mostrar quais os riscos existentes no ambiente de trabalho. Gente, tem empresas, onde que eu fui? Todos os setores onde você ia tinha um mapa de risco. Todos os setores. Salvo engano, no Hospital do Câncer em Barretos. Tá? Toda sala, todo lugar que o setor que você entrar tinha lá um mapa de risco. Aí a CIPA são representantes da empresa e dos trabalhadores. Os da empresa indicados e dos trabalhadores eleitos. Mandato de 1 ano, permitido uma reeleição, porque senão o cara vai querer se eternizar na CIPA, né? Exatamente por conta disso aqui, ó. O artigo 165 da CLT diz que o integrante da CIPA não poderá sofrer despedida arbitrária, ou seja, não pode sofrer uma despedida sem justa causa. Exatamente para dar garantia ao empregado que for eleito membro da CIPA e ao que for indicado também pela empresa membro da CIPA, de ter liberdade para trabalhar, de ter liberdade, se ser necessário, solicitar essas medidas, requerer ao SESB disso, entendeu? Então, essa é a razão pela qual foi esculpida um dispositivo legal para prevenir os membros da CIPA de uma despedida arbitrária. Tá certo? Bom, essas são algumas questões que nós queríamos abordar
sobre legislação de segurança do trabalho, onde está, onde não está, certo? Vamos dar um... Então, agora, nós vamos falar um pouquinho sobre fundo de garantia por tempo de serviço. Eu acho que quase todos vocês são empregados registrados, né? Na verdade, nós antecipamos um pouco falar de CLT, depois não vamos falar de contrato de trabalho e tal, mas não tem essa ordem não vai fazer muita diferença, porque a gente abordar um assunto antes ou depois não tem problema nenhum. Então vamos falar um pouco sobre FGTS, beleza? FGTS é um nome bonito, né? Que a gente gosta quando a gente vai falar, vou sacar meu FGTS. O que é isso aí? Isso aí foi criado pelo governo federal com um objetivo, olha só, proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Então, o primeiro objetivo do Fundo de Garantia foi exatamente esse, para proteger esse trabalhador que fosse demitido sem justa causa. Então, via de regra, o cara é pego de surpresa, né? E aí ele tinha um fundo de garantia por tempo de serviço, tá certo? Então, o que acontece? No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome de seus empregados, cada um tem a sua conta vinculada, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Isso é depositado na conta do empregado. Então, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ele é o total desses depósitos e esses valores pertencem exclusivamente aos empregados, que em algumas situações podem dispor do total depositado em seus nomes. De quando é isso aí que surgiu? Desde 1967. O fundo é regido por normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS. Tem um Conselho Curador, é o conselho que edita essas normas e diretrizes. E quem é esse Conselho Curador? Ele é composto por representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, através das suas federações de sindicatos e tudo mais, para que todos possam ter voz, né? Para que o governo possa ter voz, que ele é interessado, para que os trabalhadores possam ter voz, que ele é interessado, e para que os empregadores possam ter voz também, porque eles também são interessados, tá certo? E esse percentual de 8% do FGTS não é recolhido somente sobre o valor do salário recebido pelo empregado. Incide também sobre o valor de horas extras, adicionais de periculosidade e insalubridade, trabalho noturno, 13º salário, valor das férias e sobre o valor do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Sobre tudo isso também incide, recolhe-se FGTS, tá certo? Então a gente precisa entender o FGTS como realmente como esse nome, Fundo de Garantia. Não pode ser com essa ânsia que as pessoas têm de sacar o fundo de garantia. Ah, eu precisava comprar um carro, eu vou dar um jeito de fazer um acordo e sacar meu fundo de garantia. Não, gente, fundo de garantia não foi feito para isso. Foi feito para uma situação de desemprego involuntário. Hoje estão se criando alguns mecanismos, nós vamos falar sobre isso, mas era uma forma de amenizar a situação toda que nós estamos vivendo. Mas o ideal, você não tendo assim absoluta necessidade, e para que eu vou dizer, é você ter o seu fundo de garantia, quando você for se aposentar, você tem lá um volume de dinheiro legal, tá certo? Então, olha só, o objetivo do fundo de garantia: formar um fundo de indenizações trabalhistas. Oferecer ao trabalhador a possibilidade de formar um patrimônio em troca da estabilidade do emprego, ou seja, eu vou me mantendo no meu emprego e em troca dessa estabilidade eu vou ter um fundo de garantia. Proporcionar ao trabalhador aumento de sua renda real pela possibilidade de acesso à casa própria, porque o fundo de garantia pode ser utilizado para aquisição de casa própria. Também o Fundo de Garantia forma fundo de recursos para financiamento de programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. O governo se vale dos recursos que tem nos fundos de garantia
para poder fazer programa de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura, e ele remunera esses recursos, ele usa os recursos e vai remunerando. Então, o fundo fundo de garantia tem um volume de dinheiro monstruoso. Você imagina os trabalhadores brasileiros todos com os seus fundos lá. Por isso que precisa ter um conselho curador sério para gerir esse fundo, para não ter ninguém fazer sacanagem em cima daquele dinheiro que é de todos nós, né? Meu hoje eu recebo todo mês, viu? Eu vou explicar para vocês por quê. Bem, a quem se destina o fundo de garantia? A todos os trabalhadores com contrato formal regido pela CLT, desde 88. Antes dessa data, o direito ao fundo de garantia era opcional, havia aquele negócio de opção, o cara ser optante ou não do fundo de garantia. Também tem direito ao fundo de garantia trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros e atletas profissionais. Ó, isso aqui, essa informação aqui, hoje já não é assim, ó. O diretor não empregado e empregado doméstico podem ser incluídos no sistema a critério do empregador. Não. Hoje o empregado doméstico também faz parte do rol de pessoas que recebem o fundo de garantia, porque hoje da empregada doméstica você recolhe um negócio chamado e-social e lá engloba tudo. Recolhimento de INSS, recolhimento de fundo de garantia, tudo é recolhido, tá certo? E quando você pode sacar? Na demissão sem justa causa, eu fui demitido sem justa causa, meu fundo de garantia está liberado. Não quer dizer que eu precise sacar, eu posso sacar. No término do contrato por prazo determinado, na rescisão do contrato, desde que a empresa tenha tido a extinção total ou parcial da empresa, na decretação de anulação do contrato de trabalho, nas hipóteses lá, tá? Se você for anulado o contrato de trabalho e for mantido o direito ao salário, você pode. Na rescisão do contrato por falecimento do empregador individual, ou seja, eu tenho um empregador individual, ele morre, esse contrato tá rescindido, né? Então eu posso sacar o fundo de garantia. Essas hipóteses são hipóteses de probabilidade, não de obrigatoriedade. Essa aqui é a melhor, na aposentadoria. Quando você aposenta, você paga, o seu fundo de garantia fica liberado. E aí tem algumas situações, no caso de necessidade pessoal urgente e grave, decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área de residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou o estado de calamidade pública for assim reconhecido por meio de portaria do governo federal. Quando o trabalhador falece, também a família vai poder levantar o fundo de garantia. Ou quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos, ele também pode levantar. Mas veja que o melhor é você levantar em situações que não sejam tão... Olha só outra situação, quando o trabalhador ou seu dependente for portador de vírus HIV. Quando o trabalhador ou seu dependente for acometido de neoplasia maligna, câncer, não é bom sacar nessas situações, né? Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal em razão de doença grave, qualquer doença grave e que leve o paciente ao estado terminal, às vezes pode sacar o fundo de garantia. E quando o trabalhador permanecer por 3 anos seguidos fora do regime de FGTS, cujo afastamento tenha ocorrido a partir de 4 de 7 de novembro, podendo o saque, nesse caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta. Suponha o seguinte, qualquer um de vocês está trabalhando, aí sai do emprego por alguma razão e resolve ser empreendedor. Vou montar uma marmitaria, um negócio aqui, vou montar um salão de cabeleireiro. Você sai fora do regime do FGTS. Depois de 3 anos dessa conta inativa, você pode sacar o dinheiro dessa conta, tá certo? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Vocês se lembram, talvez vocês não se lembram, então, talvez já tenham até feito, mas talvez espero que não. Havia uma prática imoral. Ela não era caracterizada como ilegal porque não era provado isso, mas era uma prática imoral de
fazer acordo para sacar fundo de garantia. Então, a Samara está lá trabalhando, já tem 3, 4 anos na empresa, aí fala para o patrão dela assim, poxa, eu precisava sacar meu fundo de garantia, vamos fazer um acordo aí, você me manda embora, sem justa causa, e eu devolvo a multa e fico trabalhando sem registro aqui um tempo, depois você volta a me registrar. Isso acontecia porque havia quando o empregador, exatamente para conter o empregador de mandar o cara embora sem justa causa. Quando o empregador mandava o cara embora sem justa causa, ele tinha que recolher uma multa, pagar uma multa de 40% do saldo do fundo de garantia do trabalhador, ele tinha que pagar essa multa. Então vamos supor que o cara tivesse 100 mil reais de fundo de garantia. Para eu mandar ele embora, eu tinha que mandar ele embora, pagar todos os outros direitos trabalhistas, mas tinha que pagar mais 40 mil de multa do fundo de garantia. Aí fazia esse acordo com o trabalhador ia na Caixa Federal, levantava todos os 140 mil e devolvia os 40 mil para o empregador. Quer dizer, o empregador não tinha prejuízo aparente. E ficava com esse trabalhador, continuava trabalhando sem registro. O governo estava tendo muito, estava tendo demais. E não tinha, era muito difícil coibir isso, né? Aí o governo modificou a lei de tal sorte que a multa do fundo de garantia passou a ser de 50%. Ou seja, se o cara tinha 100 mil de fundo de garantia depositado, o empregador para mandar ele embora tinha que depositar 50 mil. Só que os 50 mil para a conta do trabalhador. Ia só 40 para a conta do trabalhador e 10 mil ia para o governo. E aí, para o cara fazer esse acordo, o empregador ia querer receber os 50 mil de volta que ele teve que pagar. Então já metia um ferro financeiro no trabalhador, porque ele ia ter que devolver 40 mais 10. E ele tinha que entrar nos 100 mil dele. Então, ao invés de ele ficar com 100, ele ficar só com 90. Isso foi para coibir um pouco mais essa prática imoral e ilegal também de fazer esses acordos, né? Supostos acordos. Então, não deve acontecer isso. Você, fundo de garantia, tem lá as previsões de quando você vai comprar sua casa própria, você usa para bater parcela da casa própria, você usa o saldo para... Essas situações. Se você tiver com ele inativo 3 anos, se você for eventualmente demitido sem justa causa, tá? É para isso. E é preciso que a gente tenha, eu canso de falar para vocês, a gente precisa ter consciência e responsabilidade. Não é tudo que a gente consegue coibir por força de lei. Se nós tivéssemos consciência de tudo isso, não precisaríamos nem ter tanta lei. Concorda? Olha aqui, ó, a situação da aquisição da casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional. Você vai casar, comprou sua casa, está financiado, você pode usar parte do seu fundo de garantia para abater. Agora, desde o ano passado, o governo previu uma outra forma de sacar fundo de garantia. Saques emergenciais. Esse ano parece que é 1.045. Através de medida provisória, o governo tem liberado esses saques especiais na conta do FGTS. Para quê? Para amenizar a situação dos trabalhadores, situação de desemprego e para aquecer a economia. Principalmente agora por conta da pandemia, o governo autorizou que cada trabalhador sacasse, parece-me que é no mês de aniversário, e tem uma outra situação em que o cara pode fazer uma opção de todo ano levantar uma grana do fundo de garantia. São medidas que o governo vem mudando em termos de amenizar a situação financeira do país, dos trabalhadores, mas o ideal é você não pensar muito nesse dinheiro do fundo de garantia, deixar ele quietinho lá para quando você realmente precisar ou quando você se aposentar, você pegar esse dinheiro e boa, tá certo? Bem, a gente vai, a cada aula nós vamos falar sobre essas questões de legislação, porque o nosso foco esse é esse, a legislação básica do trabalho. Nós vamos falar sobre contrato de trabalho, nós vamos falar sobre despedida sem justa causa, e depois, mais para o final, nós vamos abordar as novas mudanças, algumas mudanças que a CLT trouxe, né? Não sei se algum de vocês já passou por isso,
de tal sorte que a gente já falou, a CLT era de 1943, foi feita num momento em que o trabalhador era a parte mais fraca da relação, que hoje já não é tão assim, e precisava ser modernizada. E com essa modernização reduziu muito o volume de ações na Justiça do Trabalho e, de qualquer sorte, parece que veio para melhorar. Tá bom? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e vamos conseguir firme, sem desanimar. Beleza? Um abraço a todos.